qual seria a recomendação de frequência da mulher ir ao ginecologista? Deveria ser anual, mensal, trimestral? Como que seria esse acompanhamento correto, né? De um modo geral, a gente sugere que sejam avaliações anuais, né? Porque entre um ano e outro... check-up, como qualquer, né, revisão de saúde, isso serve para todas as áreas também, né? Mas a mulher, inclusive, ela é bem mais disciplinada que o homem, né? O homem é bem mais relapso, né? No consultório ginecológico, a gente pede um exame, orienta um tratamento... E isso, na prática, a gente vê que acontece mais, né? Eu falo com os meus colegas urologistas, que daí atendem os homens, na maior parte das vezes, e eles se queixam. Eles dizem, olha, se não fosse a esposa ou, às vezes, a namorada nos salvar, que aí vai, pega o cara pelo braço, leva ele fazer exames. Sério? Porque o homem não vai, né? O homem é bem mais relapso, ele não se cuida, ele só vai quando ele está sentindo que ele não está bem Já mesmo, no extremo. né? Já no extremo, mas assim, a avaliação preventiva para cuidar da própria saúde, assim, é mais difícil mesmo, né? E uma coisa interessante, né, Carol, que a gente tem com relação a tratamentos, né? Que isso é uma coisa que se percebe muito assim na abordagem de consultório. A gente tem, por exemplo, doenças que requerem tratamentos de longo prazo. Né? Por exemplo, a gente falando nessa fase do climatério, da perimenopausa, né? Muitas vezes quando a gente tem doenças relacionadas a uma menopausa precoce, existe uma doença chamada osteoporose, que é o enfraquecimento dos ossos, né? O que antecede normalmente a osteoporose é um problema chamado osteopenia, que é já um enfraquecimento de uma forma inicial da estrutura dos ossos, né? E que vai chegar, se não for tratada, se não for prevenida, a uma situação, né, mais avançada chamada osteoporose. Então, são ossos que vão se enfraquecendo com o passar dos anos e podem, inclusive, abreviar a morte de uma pessoa, né, que seria relativamente saudável, porque esses ossos eles se tornam muito fracos. Então, uma simples queda, às vezes, ali no corredor de casa mesmo, né, com 60 anos, às vezes pode gerar uma fratura, né, muito grave. Colo de fêmur, né, uma fratura de coluna, levar a pessoa para um hospital e com uma complicação acabar sendo responsável aí pela morte dessa pessoa. E a gente tem que detectar isso também quando a gente tem a situação da menopausa precoce, né, de uma forma muito ágil, porque aí você consegue impedir o avanço desse processo. E quando a gente está falando de tratamentos que são, daí nesse caso, de longo prazo, a dificuldade que a gente tem, né, de passar um tratamento e a adesão, ou seja, fazer com que a pessoa entenda, né, o porquê que ela precisa fazer aquilo, é desafiador para o profissional. Então, o que muda? Né? Tem trabalhos científicos muito legais, né, até recentes, que falam muito sobre isso, né? O que faz um paciente aderir a um tratamento, né, principalmente quando ele não sente aquilo na prática, porque aquilo não causa dor, né? Então, ele vai ter que usar por muito tempo um determinado tratamento, às vezes pode até ser mais caro esse tratamento, e não perceber na prática, né? Então, muitos estudos mostram que os pacientes acabam abandonando o tratamento. Mas quando o profissional de saúde, o médico, ele explica de forma objetiva, assertiva, mostrando no longo prazo, né, o benefício que esse paciente vai ter, isso muda tudo. Né? Você consegue criar uma conexão e você faz com que exista realmente uma adesão àquele tratamento. Né? O paciente ele vai entender que aquilo realmente faz sentido na vida dele. Então, quando a gente trata, por exemplo, a osteopenia, para impedir que evolua para uma osteoporose, existe um cálculo que a gente faz ali, uma estimativa, né, chamado FRAX, que a gente coloca ali a densitometria, que é o exame que a paciente faz para avaliar a densidade que ela tem naquele momento ali dos ossos, né? Geralmente o colo do fêmur e vértebras lombares. Então, a gente coloca e já diz, olha, a chance de você ter fratura em 10 anos é altíssima. Nossa. De quebrar ali um osso tropeçando no chinelo de pano lá no banheiro de casa. Aí a paciente já fica, né? Poxa, mas e como é que eu posso fazer para evitar isso? E a gente, tu dá exemplos assim, olha, e às vezes são pacientes que chegam com 60, 70 anos com uma condição de saúde boa,
né? Não tem outros problemas, mas às vezes uma fratura pode ser a desgraça da vida dela. E isso tem que ser pensado lá atrás, né? Então, o papel, o diferencial do ginecologista nesse processo, e a gente sabe que o ginecologista é o médico que a mulher mais vai ao longo da sua vida, né? E às vezes ela é fiel, vai todos os anos. Ele é o grande responsável por isso, porque ele vai impactar numa decisão que foi tomada lá atrás, de maneira assertiva, bem específica, num desfecho que vai prolongar a vida dela ou vai abreviar a vida dela lá no futuro. Então, essa comunicação com o tempo, com uma explicação detalhada, né, de tudo que isso vai impactar, faz uma diferença enorme. Porque normalmente a gente faz o que dá recompensa imediata. Né? Se demora muito... Coisa do imediatismo. Exato. Não, eu quero me sentir bem agora. Isso aí parece um futuro muito distante. Se não é uma coisa que impacta hoje, eu já não faço. Exatamente. Então, são coisas que a gente explicando de forma detalhada, com tempo de qualidade ali, você vai fazer com que realmente o trabalho e a adesão seja diferente. Né? Isso serve para outros tratamentos também. Então, os trabalhos eles mostram que uma comunicação efetiva, uma explicação detalhada, né, fazendo com que o paciente entenda realmente o que está acontecendo. E a gente pode extrapolar isso, né, Carol, para qualquer tipo de tratamento, né? E as abordagens mais assertivas são aquelas abordagens em que a gente não fica ali fazendo julgamentos, né, fazendo críticas de forma direta. A gente vai puxando por pontos positivos. Poxa, olha, você já conseguiu perder um pouco de peso, você já está fazendo atividade física uma vez por semana, vamos tentar aumentar para 2, para 3. Então, sempre puxando aquilo que já existe de bom, sempre vai ter alguma coisinha positiva para a gente dar uma puxada, né? E tentando estimular para que aquilo se replique, se multiplique, para tornar ações mais efetivas. Isso serve para a gente estimular a atividade física, serve para a gente estimular bons hábitos alimentares, né? E a gente que lida tanto do ponto de vista ginecológico como gestantes, eu sempre digo, olha, pelo menos estabelece pequenas metas, né? Poxa, come doce todos os dias, come lá uma barra de chocolate. E na nossa região é muito comum, né? Bebida, vinho e tudo mais. Poxa, toma uma garrafa de vinho todos os dias, né? Tenta estabelecer pelo menos a partir de quinta, a partir de sexta, quem sabe deixa para o fim de semana. São pequenas metas, pequenas estratégias que vão fazendo com que aquilo se torne mais factível, né? Porque senão você estabelece ali um monte de métodos que aquilo o cara vai olhar e dizer, não, mas se eu tiver que parar tudo... Já não quero. Eu já não vou fazer, não vai aderir, ele vai virar as costas e aquilo já virou, né, conversa. É verdade. Então, quando a gente vai estabelecendo essas pequenas metas, né, para qualquer tratamento, para qualquer objetivo, olha, tu já perdeu 5 quilos, foi uma coisa maravilhosa, tá com uma obesidade ainda, vamos tentar buscar um pouquinho mais, né? Então, a gente vai estabelecendo pequenas metas, tenta dar uma caminhada, já não consegue ir numa academia, mas estabelece algumas pequenas metas durante a semana, pelo menos, né? Evita um pouco das guloseimas à noite em casa, ou deixa para o fim de semana. E sabe que isso é bem interessante, porque às vezes até tu vai tentando colocar de uma forma que o paciente até encara depois aquilo como uma recompensa, né? Diz, olha, tu toma ali vinho todos os dias. Se tu deixar para o fim de semana, vai ter até um sabor diferente. Porque, poxa, vai ser um momento especial. Tu fez ali um certo sacrifício, mas tu sabe que é por uma boa causa. Evitou doce, né? Excesso de carboidratos durante boa parte dos dias da semana. Pô, fim de semana eu me dou o direito de comer um negocinho aí com prazer e com a consciência tranquila. Né? Atividade física, a mesma coisa. Então, essa maneira de abordar e a explicação para determinados tratamentos, né, mostrando que realmente aquilo vai fazer sentido, muda totalmente a adesão a determinado tratamento. Né? Porque tem vários médicos que têm o costume de dar o tratamento e não explicar nada, né? Por que tem que tomar, por que isso, por que aquilo, a pessoa sai do consultório mais perdida do que chegou. Perfeito, Carol. E tu sabe que isso, realmente, o legal desses estudos é justamente isso, né? Eu gosto bastante desses estudos que saem um pouquinho só do foco técnico, mas eles também mostram o que você pode fazer de diferente numa abordagem, realmente. Porque os protocolos existem, os tratamentos estão aí, hoje não é segredo, né? Hoje o que tem de melhor, a gente tem hoje acesso fácil tanto em publicações e tudo mais,
Mas você fazer o seu paciente entender realmente e você criar uma adesão, né, verdadeira para o que você está propondo faz toda a diferença. E esses trabalhos mostram exatamente isso que você falou. Por que muitos colegas, por mais capacidade técnica que tenham, às vezes eles não conseguem criar conexão e fazer com que o paciente execute. Mas está perfeito o tratamento que ele receitou, mas o cara... Às vezes a gente recebe pacientes que têm ali uma orientação de um receituário ótimo, mas ele não viu sentido naquilo, porque e faltou fez, um pouquinho mais. Exatamente, não fez, abandona. Isso acontece no pronto-socorro, né? A gente cansa de ver, às vezes, bons colegas que às vezes o paciente chega com uma receita lá, tá tudo correto, mas vem cá, por que tu não fez isso aí? O cara não me explicou direito, eu resolvi, não botei fé, né? Então, são detalhes que fazem a diferença. Não adianta nada estar com o remédio certo em casa se a pessoa não tomar, né? Se a pessoa não tomar, exatamente. Mas isso vai além do receituário, remédio, né? Vai além do remédio. É verdade. O paciente ele tem que enxergar sentido naquilo, né? Ele tem que... E isso serve para qualquer área, né? Às vezes você vai constar com um profissional de uma determinada área específica ali. O cara pode ser um cara tecnicamente fantástico, maravilhoso, mas se não tiver uma conexão ali, ele não conseguir transmitir aquilo, né? Uma coisa que vai um pouco além da parte técnica, às vezes... Um sentido mesmo. Um sentido, né? Para aquilo ali, né? E na medicina a gente tem isso, não pode deixar de ter isso, né? As pacientes ela têm que entender realmente qual é o valor daquilo para a vida dela, né? Se realmente aquilo vai fazer diferença, né? O quanto vai fazer diferença. E isso muda totalmente, né? O resultado final. É verdade. Essa questão que a gente estava falando dos sangramentos, né? Isso também é uma coisa que até as 2 semanas atrás eu tive uma consulta que foi bem gratificante, né? Foi uma senhora de 65 anos que veio consultar comigo, veio indicada por uma vizinha dela que é minha paciente já, e essa minha vizinha ela falou uma frase que eu tinha falado para ela, que dizia o seguinte: olha, quando parar, parou. Quando a menstruação parar, que a mulher entra na menopausa, parou, né? Não volta, não pode menstruar mais depois que a mulher está na menopausa. Não existe essa possibilidade. Não existe essa possibilidade. A gente considera que o critério, né, Carol, é 1 ano, assim. Então, a menopausa é a data da última menstruação. 50, 52 anos, algumas mulheres vão até um pouquinho mais tarde. Mas quando a mulher completou 1 ano sem menstruar mais, ela nunca mais pode menstruar. Não pode descer nada de sangue. E essa pacientinha, ela veio por indicação, né, dessa vizinha dela, que é a minha paciente, e ela falou: olha, o doutor Rodrigo disse que quando a mulher está na menopausa não pode mais sangrar. E essa senhora que veio consultar comigo, ela estava tendo alguns sangramentos assim, em pequena quantidade, né? E na cabeça dela, ela disse: isso aí deve ser porque eu fiquei um pouco estressada, normal, né? Então, foi deixando, até que ela teve essa feliz conversa com a vizinha, e a vizinha daí alertou ela e ela veio consultar comigo. Então, nenhum sangramento que aconteça depois, né, da menopausa a gente considera normal. E sempre tem que se investigar. Eu não conhecia essa informação. Sim. A gente tem que investigar porque é problema, tá? Claro que na maioria das vezes são problemas benignos que a gente resolve relativamente fácil, mas pode inclusive ser o próprio câncer, seja do colo do útero, né, da parte externa ali do útero, ou mais frequentemente da parte interna, que é o endométrio. Porque quando a mulher entra na menopausa, a parte que desce, como é a menstruação normal, ela vai ficar atrófica, ela fica muito fininha, então não se produz mais ali, né, material para descer sob forma de menstruação. Então, quando a mulher menstrua, a gente, após a menopausa, a gente tem um exame que é chamado de padrão ouro, que é uma histeroscopia. Nada mais é do que uma endoscopia ginecológica. Aquela que se faz para ver o estômago, né? Para a pessoa ver se tem gastrite, que é uma endoscopia para ver o estômago, a gente faz uma histeroscopia, que daí se faz pela entradinha do canal do útero e olha-se o útero lá dentro. Então, essa histeroscopia, que é um exame feito, né, geralmente no hospital, com uma anestesia, não dói, é um exame relativamente simples, a gente vai, olha ao vivo, né, no monitor o útero,
vê se tem algum pólipo, vê se tem esse crescimento anormal, onde é que está esse crescimento anormal, retira essa parte anormal, manda para fazer uma análise. Se é um pólipo, a gente já retira esse pólipo por inteiro e já resolve o problema. O que é um pólipo? Pólipo é uma bolinha. É algo que pode crescer de uma maneira anormal, irregular, dentro do útero. É a mesma coisa que um cisto que a gente fala? Não. O cisto, na verdade, ele é uma estrutura líquida, né? Uma bolha, né? Pode ser um cisto no ovário, pode ser um cisto em outras partes do corpo, né? Agora, o pólipo ele é uma estrutura sólida, é uma carnezinha, pode-se dizer, que cresceu ali dentro do útero, né? Num momento da vida da mulher que não deveria ter crescido. Aliás, o pólipo ele não pode crescer em nenhum momento da vida da mulher, mesmo quando ela não esteja na menopausa, que também pode acontecer. Mas na pós-menopausa, isso tem uma certa urgência de ser avaliado, porque alguns pólipos podem se tornar câncer mesmo. Nossa. Então, a gente entra com um aparelhinho, com um esteroscópio, faz a retirada desse pólipo já, na maioria das vezes já retira ele mesmo por inteiro, e manda analisar. Felizmente, mais de 90% das vezes eles são benignos. Então, tirou, já está resolvido. Tirou essa bolinha ali de dentro, já para o sangramento, ela não vai mais sangrar e já está resolvido o problema. Em algumas situações que isso já é perigoso, realmente, ele já estava se tornando o câncer, né? Aí sim, a gente tem que partir para uma cirurgia maior daí. Tirar o útero, tirar as trompas, tirar os ovários, né? Por vezes até as gordurinhas em torno ali da região do útero, pélvica, né? Que a gente chama de linfonodos, para resolver a vida dessa paciente. Felizmente, essa história que eu contei, essa paciente, ela tinha um pólipo benigno, resolveu. Nossa, né? olha só. O resultado foi bom, mas então partiu de um comentário, de uma frase, né? De uma informação que uma paciente tua já ficou. Exatamente. Então, olha que interessante. a mulher, quando entra na fase pós-menopáusica, ela não pode mais menstruar. Né? Então, um ano depois, durante um ano ainda é normal. Pode ou acontecer, porque daí ainda não é a menopausa. Ah, tá. A menopausa é um ano depois. Exatamente. A gente diz que a mulher está com, vamos colocar um exemplo prático, ela está com 52 anos e faz 3 meses que ela parou de menstruar, não está menstruando mais. Entendi. Aí no 4º mês ela menstruou. Não é a menopausa ainda. A partir dessa data do 4º mês é que isso começa a contar novamente. Ela vai ficar mais 1, 2, 3, completou 12, sim. Daí, bom, agora sim foi realmente a menopausa que aconteceu. Entendi. E a partir daí não pode ter mais sangramento, né? Entendi. Então, qualquer sangramento depois disso é preocupante. Tem que sempre ser investigado. Não é normal, nunca é normal sangrar depois já de estar mesmo na menopausa. Qualquer fase da vida da mulher. Claro que esses sangramentos, né, Carol, eles não precisam ser necessariamente de dentro do útero. Eles podem ser da parte vaginal, às vezes é da via urinária também. Então, o ginecologista ele precisa avaliar isso, fazer uma ecografia simples, né, transvaginal. E aí, rapidamente, ali, até num exame ginecológico mesmo, ele já vai saber, né, determinar a origem e aí sim complementar com esse exame que a gente falou aqui, que é o padrão ouro, né, que é a histeroscopia. E aí tu já resolve a vida da paciente, né? Tu já define. Entendi.